5 dos deveres, das proibições, dos impedimentos e da responsabilidade funcional. Seção 1 dos deveres. Artigo 45. São deveres dos membros da Defensoria Pública da União. Inciso 1. Residir na localidade onde exercem suas funções. Inciso 2. Desempenhar, com zelo e presteza, os serviços a seu cargo. Inciso 3. Representar ao Defensor Público Geral sobre as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 4. Prestar informações aos órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública da União quando solicitadas. Inciso 5. Atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais quando for obrigatória sua presença. Inciso 6. Declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei. Inciso 7. Interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou tribunal e promover revisão criminal sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria Geral. Seção 2. Das proibições. Artigo 46. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública da União é vedado: inciso 1. Exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Inciso 2. Requerer, advogar ou praticar em juízo ou fora dele atos de que qualquer forma colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos éticos de sua profissão. Inciso 3. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições. Inciso 4. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária, enquanto atuar junto à Justiça Eleitoral. Seção 3. Dos impedimentos. Artigo 47. Ao membro da Defensoria Pública da União é defeso exercer suas funções em processo ou procedimento. Inciso 1. Em que seja parte ou de qualquer forma interessado. Inciso 2. Em que haja atuado como representante da parte, perito, juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia, auxiliar de justiça ou prestado depoimento como testemunha. Inciso 3. Em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Inciso 4. No qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso anterior. Inciso 5. Em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 3 funcione ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia ou auxiliar de justiça. Inciso 6. Em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da demanda. Inciso 7. Em outras hipóteses previstas em lei. Artigo 48. Os membros da Defensoria Pública da União não podem participar de comissão, banca de concurso ou qualquer decisão, quando o julgamento ou votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Seção 4. Da responsabilidade funcional. Artigo 49. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública da União está sujeita a: inciso 1. Correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, para verificar a regularidade e eficiência dos serviços. Inciso 2. Correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de ofício ou por determinação do Defensor Público Geral.
Parágrafo 1º. Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao Defensor Público-Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou omissões dos membros da Defensoria Pública da União. Artigo 50. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas em lei complementar, a violação dos deveres funcionais e vedações contidas nesta lei complementar, bem como a prática de crime contra a administração pública ou ato de improbidade administrativa. Parágrafo 1º. Os membros da Defensoria Pública da União são passíveis das seguintes sanções: inciso 1, advertência; inciso 2, suspensão por até 90 dias; inciso 3, remoção compulsória; inciso 4, demissão; inciso 5, cassação da aposentadoria. Parágrafo 2º. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação dos deveres e das proibições funcionais, quando o fato não justificar a imposição de pena mais grave. Parágrafo 3º. A suspensão será aplicada em caso de reincidência, em falta punida com advertência ou quando a infração dos deveres ou das proibições funcionais, pela gravidade, justificar a sua imposição. Parágrafo 4º. A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. Parágrafo 5º. A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas em lei e no caso de reincidência em falta punida com suspensão ou remoção compulsória. Parágrafo 6º. As penas de demissão e cassação da aposentadoria serão aplicadas pelo Presidente da República e as demais pelo Defensor Público-Geral, garantida sempre a ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção compulsória, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria. Parágrafo 7º. Prescreve em 2 anos, a contar da data em que foram cometidas, as faltas puníveis com advertência, suspensão e remoção compulsória, aplicando-se, quanto às demais, os prazos previstos em lei. Artigo 51. A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do processo disciplinar, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do apenado ou de justificar a imposição de pena mais branda. Parágrafo 1º. Poderá requerer a instauração de processo revisional o próprio interessado, ou se falecido, ou interdito, ou seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Se for procedente a revisão, será tornado sem efeito o ato punitivo ou aplicada a penalidade adequada, restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição na sua plenitude.